Olá, Pai do Senhor Jesus. Nós estaremos iniciando e dando continuidade à nossa leitura bíblica. E hoje iniciaremos a carta de Paulo que escreve à Igreja de Coríntios. Mencionando, sim, a primeira carta que Paulo escreve à Igreja de Coríntios, ou à cidade direcionada à Igreja de Coríntios. Quero fazer uma pequena introdução para nós entendermos sobre essa carta. É dado ao nome dessa carta devido ao local de habitação em que Paulo ele foi pregar, que era a cidade chamada de Corinto. Era uma cidade antiga, da Grécia Antiga, uma metrópole muito grande. E nos tempos que Paulo pregava, essa cidade ela tinha com um conhecimento e uma fama de ser muito próspera no mundo antigo. E também era uma cidade intelectualmente arrogante, materialmente e também próspera e moralmente corrupta. Essa era a cidade de Coríntios. E o pecado em todas as formas, meus irmãos, estava rodeada a cidade de Coríntios e o povo estava vencido e se jogando para cima do pecado, da libertinagem. Nós olhamos para esse livro, vemos a missão de Paulo, que ele tem essa visão de ir até a cidade de Coríntios, uma cidade marítima, uma cidade de exportação e importação, e por estratégia do Evangelho de Cristo ser pregado, mencionado, pessoas indo e vindo de várias partes e vários lugares da grande metrópole de Coríntios, que também dois rios que banhavam Coríntios, que era um porto de Coríntios. Então ele, por estratégia missionária, ele preferiu essa cidade para que aqueles que ouvissem da palavra voltassem para a tua casa transformada e assim continuassem falando do nome de Jesus. Quando nós olhamos isso, nós vemos o início dessa missão que Paulo estava juntamente com a Áquila e justamente com a equipe apostólica de apóstolos na segunda viagem missionária de Paulo. Depois você pode estar lendo dessa segunda viagem, está em Atos dos Apóstolos, capítulo número 18, do verso número 1 ao verso 17. Dentro dessa interim, Paulo teve que enfrentar algumas coisas, né? A igreja ela era composta por alguns judeus convertidos ao cristianismo, e também que não queria largar as práticas do judaísmo. Também era constituída por pessoas que viviam no paganismo, na idolatria, no paganismo. E a igreja, por isso, ela surge vários problemas na igreja. Por ser uma igreja jovem, requeria autoridade na doutrina apostólica. E quando nós vemos isso, observamos Paulo doutrinando a igreja. A primeira epístola de Coríntios, ela praticamente os historiadores dizem que foi escrita durante um ministério de 3 anos que Paulo teve ali em Éfeso. Atos Apóstolos, capítulo 20, verso 31. A terceira viagem missionária que o Paulo faz também. Atos capítulo 18, 23 e 21 e 16. Nós olhamos isso, vemos aqui Paulo ele trazendo essa epístola, a primeira carta dos Coríntios. Por esse motivo, ele teve que tratar alguns problemas da igreja, sérios. O pecado que estava acontecendo no meio da igreja, que era seríssimo. Ele tinha que aconselhar, tinha que doutrinar. E é o que nós vamos ver o capítulo número 1, capítulo número 2, capítulo número 3 e capítulo número 4 de Coríntios. O capítulo número 1, Paulo ele começa a saudar os irmãos, manifestando isso. E sauda quem estava ali, um dos que estava na frente.
e era o irmão Sótenes, que ele sauda na igreja de Coríntios. E essa carta e esses conselhos, esses problemas é levado perante a Paulo através da família de Cloé. Do capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 9, Paulo ele sauda os irmãos, sauda a igreja através do nome de Cristo. Mas no capítulo 10, Paulo ele tem que tratar, capítulo 1, verso número 10, melhor dizendo, Paulo começa a tratar de algumas confusões que aconteciam na igreja. E através disso, ele fica sabendo sobre essa confusão, capítulo 1, verso número 11, através da família de Chloe. Chloe aqui não é a figura masculina, embora que pareça que o nome é masculino, mas é uma mulher que ela leva esse problema para o apóstolo Paulo. E o capítulo de número 1, verso de número 12, eles começam a querer até mesmo dividir a igreja. Capítulo de número 12, 13, que eles começam a falar, fazendo grupos na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. E havia grupos na igreja dividindo. E Paulo ele começa a doutrinar a igreja falando dessa forma, que fosse vós batizado por Apolo, por Paulo. E ele diz, ainda bem que eu não batizei todos que estão aí, né? A não ser ressaltando a Gaio, ressaltando a Crispo e alguns da família de Estéfanas que eu batizei. E nessa situação ele vai dizer, porque Cristo enviou-me não para batizar, verso 17, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não faça vã. Ele vai continuar. Capítulo 1, verso de número 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. No capítulo número 2, ele vai trazer uma pregação para a igreja de Coríntios aos irmãos da igreja de Coríntios. Capítulo 2, no verso 1 até o verso de número 5, ele vai saudar os irmãos, ele vai falar para os irmãos de Coríntios, mais uma vez a saudação. E no verso de número 6 em diante, Paulo ele vai tratar a respeito do caráter do que aos irmãos demonstravam nessa situação. No verso de número 12, ele diz, para que pudesse conhecer as coisas que Deus preparou para os que amam. Pode ser compreendida pelo crente mediante a revelação e iluminação do Espírito Santo. À medida que o crente lê e estuda a Bíblia, o Espírito Santo ilumina sua compreensão da verdade. Ele começa a tratar sobre isso. Ele vai falar sobre o Espírito Santo, ele vai falar do homem espiritual e do homem natural. No capítulo de número 3, ele vai retratar algo muito interessante. Capítulo 2, ele trata acerca de algumas três classes de pessoas, né? Distinções entre os distinções do crente. Ele vai tratar sobre essa classe e a figura do crente carnal, o perigo para os cristãos carnais, a divergência aos cristãos carnais. Ele fala sobre a carne, vai falar sobre o fruto da carne, que o povo confundia muito e é o que acontece hoje em dia. E aqui no capítulo 3 ele fala sobre o espírito mundano que causa dissensões ou causa confusão nas igrejas, né? O verso de número 6 é o que chama a atenção, que ele repete de novo dizendo, no capítulo 5 e 6 do capítulo, verso 5, verso 6 do capítulo 3, assim. Porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelas quais Cristo, conforme o que o Senhor deu a cada um. Ministro aqui está trazendo o original do texto grego, quer dizer ruperetas, que remadores do porão. Ruperetas era dado para
esse nome para escravos que eles serviam, eram servos, e eles eram remadores do porões do navio. Eles faziam que o navio movimentasse. Então, ministro também é trazido como servos, e a tradução como servos, que nós possamos ser ruperetas, fazendo que a engrenagem do navio continue sem que a gente veja onde está o leme apontado, a direção do leme está apontada e que a direção seja Deus, que nós continuamos movimentando para que o navio continue andando. Ele diz, o verso de número 6 do capítulo 3: Eu plantei, Paulo regou, mas Deus que deu o crescimento. Pelo que nem que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ele estava falando aqui que as obras que ele fez, ele não poderia se vangloriar. E as obras carnais, ele diz aqui, ó, o verso no primeiro: Eu, meus irmãos, vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Como leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podeis. Já no capítulo número 4, nós vemos aqui ele falando sobre os ministros e dispenseiros do ministério de Deus. Ele vai retratar aqui sobre algo muito interessante. E voltando um pouco ao capítulo número 3, verso 16, ele vai falar algo também, dizendo: Sois templo do Espírito, vós sois templo do Espírito. Olha que interessante, não sabeis que vós sois templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ele está falando sobre a santificação, santificar no Senhor. Continuamos aqui no capítulo número 4. Ele diz aqui, o capítulo número 4, verso 1, que os homens se considerem como ministro de Cristo, servo, dispenseiro do ministério de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se dá a de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Olha que interessante. Nós sermos dignos, que é interessante. O verso de número 4, ele vai falar que temos que ser ministro, servo de Cristo. Dispenseiro do ministério está pronto para servir. E ele continua o verso de número 6, 7. Ele diz que a base da humildade cristã, meu irmão, aqui no verso de número 7, é reconhecer os talentos inatos, os dons espirituais que possuímos. Isso tudo provém do Senhor. E nós, mediante ao capítulo 4, diante dessa leitura, nós temos algo muito interessante. O verso de número 9 até o 13, o apóstolo vai falar algo que é condenados, aquele que é condenados à morte. O versículo de número 9 ao 13, Paulo, ele alista aqui as provações sofridas que o apóstolo passa. O verbo aqui que ele traz, o verso de número 9, que é pois que surge que Deus reservou para o apóstolo uma vida de sofrimento, testemunhando pelo mundo, pelos anjos, pela igreja. Paulo falta naquele momento coisas tais como comida, água. Ele diz: eu sei viver na abundância, eu sei viver, eu sei passar fome, eu sei viver tudo isso. Quando nós olhamos o capítulo número 4, ele vai falar sobre o ministério, ele está falando sobre sobrevivência, sobre o reino de Deus, de servir o reino de Deus. Que nós possamos continuar seguindo na leitura, ouvindo mais, aprendendo mais da palavra de Deus. Que você possa ouvir a voz de Deus, ser doutrinado através dessa palavra, dessa leitura. Tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, tenha uma boa noite. Que Deus e Cristo os abençoe.